Minhas irmãs, os irmãos encarnados e desencarnados, é um prazer imenso estar com vocês novamente nessa nossa exposição. E nesse momento eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos. Vamos mentalizar a presença do nosso irmão maior, esse instrutor, com o nome de Jesus, o Cristo. E vamos também nesse momento esquecer tudo aquilo lá fora, tudo aquilo que nos fez mal durante essa semana, os problemas, os conflitos, as mazelas. Vamos só mentalizar no nosso interior, no nosso coração, essa luz imensa, radiante, que parte desse nosso irmão maior, que é o governador do nosso planeta. Nesse momento, então, rezemos a oração que nos foi ensinada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Agradecemos também ao Espaço Hamed, a esse irmão mentor que está sempre presente também. E vamos iniciar nesse momento a nossa exposição, meus irmãos. O tema de hoje ele é o edifício da evolução. Quando nós falamos na lei de Deus, há sempre uma natural expectativa de punição. Porque o ser humano, devido à sua infância espiritual e devido também a problemas, inclusive familiares, problemas religiosos, ele convive com essa falsa ideia da punição. A lei de Deus, na real, ao contrário do que se fala e se pensa, é a nossa amiga e companheira. Ela convive conosco, irmãos, ensina e orienta nossos passos. Ela é boa, é justa, sendo que nós podemos confiar as nossas vidas nela, porque o referencial maior que existe com a lei é que teremos a paz de espírito desejada, almejada, para tudo e para todos sempre. Nesse momento, a primeira pergunta que podemos fazer é: quem de nós não deseja viver em paz consigo mesmo e com a humanidade? Podemos até refletir por segundos. Na realidade, todos, não é, meus irmãos e irmãs? A lei é um palácio maravilhoso, onde podemos morar e onde a nossa alma também mora e o nosso espírito também permanece. Dentro da lei, irmãos, nós somos livres para nos movimentarmos à vontade. E se hoje nós ainda não entendemos muitas coisas, sabemos que tudo será compreendido e entendido um dia, quando nós estivermos no plano espiritual. O semear é livre, mas a colheita é de praxe sempre obrigatória e sempre será assim. E está em nossas mãos o poder de criar essa felicidade. Deus envia sempre a régua, envia sempre a correção, como um ponteiro, como se fosse um professor que aponta erro nas letras e naquilo que nós, alunos, nessa imensa escola chamada Terra, possuímos, e ele faz com que nós sejamos acompanhados da melhor maneira possível para que nós possamos aprender. O planeta hoje, irmãos, está cheio de montes e vales.
e não só de planícies, mas temos também muitos declives. E se a nossa vida fosse sempre a mesma, isso dito por espíritos, ficaríamos oprimidos com essa grande e imensa monotonia. Precisamos dos cumes, das montanhas, dos problemas, dos conflitos. E também precisamos dos vales e planícies da tranquilidade. Tudo se faz necessário e é necessário para que nós tenhamos a compreensão divina. Todos os montes de dificuldades nos elevam ao trono da graça, da misericórdia, e nos traz de volta, por vezes, uma imensa e grandiosa chuva de bênçãos. Podemos até pensar, quem poderá dizer para nós, hoje, o que teremos pela frente? Existe alguma pessoa no planeta Terra que poderá falar isso para nós? Outra pergunta, quais mudanças virão com novas experiências e que necessidades teremos? E vamos responder, tudo vem dele, dessa grande energia chamada Deus. Toda a provisão e a fonte é Deus, que nunca seca. Mananciais e rios divinos que nunca se estancarão. E nesse edifício de evolução, meus irmãos, é um mundo material repleto de coisas, eventos e pessoas. Cada um de nós é uma pessoa individualizada e não somos superiores a ninguém, embora muitos pensem que são. E para descobrir esse mundo interno nosso, muitas vezes precisamos também explorar o mundo material para aprendermos os caminhos do bem e os caminhos do mal. Na realidade, nós não estamos no mundo. Esse mundo é que está em nós, ele está dentro de nós o tempo todo. Temos que tentar entender essa permanência, essa ambivalência, essa dualidade. Cada um de nós é o centro da criação divina e dentro de nós existe o átomo semente que nos liga à criação. Sempre, sempre, sempre. Vamos pensar, nossos caminhos não são abertos à nossa frente como queremos, mas à medida que vamos dando cada passo. E inúmeros obstáculos irão surgir antes de chegarmos ao final de todos os obstáculos que nós achamos que temos. E todos conhecemos, pelo menos de ouvido, a ciência que inicia as boas obras. Por vezes somos teimosos, mas as dificuldades chegam a tal ponto que somos levados a renunciar a qualquer auxílio humano. Por quê? Ficamos avessos, ficamos revoltados. Nós temos que lembrar sempre que a inteira responsabilidade do que acontece a nós vem também dessa energia grande. E além dele não há quem possa nos socorrer no planeta Terra. Simplesmente nós temos que entender até o que Paulo falou uma época. Ele diz que nós temos que aprender a viver contentes em quaisquer situações. Inúmeras provas, tentações, testes se farão presentes sempre no decorrer da nossa vida, nossa estadia nesse planeta Terra. E temos que pensar assim. Temos que pensar quando nós o levantamos, fazer um pensamento e ver assim, como hoje está o nosso tempo, ou tempo nesta manhã. Hoje é um tempo de secura, é um tempo de nuvens negras, conflitos ou de chuvas. Mas, por vezes, nós temos de entregar o nosso fardo
e dizer a Deus, olhar para cima e falar: olha, tá difícil, viu? Eu coloco aos teus pés o meu fardo e essa minha mochila da vida, que está muito pesada. Então, por favor, muda, se você puder, meus espíritos em flores. Então, sempre que tivermos dúvidas sobre direções a serem tomadas, vamos submeter a um crivo, a um julgamento, essa energia chamada Deus. Vamos pedir para que portas erradas, se houverem, sejam fechadas e a porta certa se abra para nós. E às vezes as portas fechadas estão à direita e à esquerda de nós o tempo todo. E é certo que, se nós confiarmos, deve haver uma estrada para algum lugar melhor do que essas portas. Esperemos, então, até virem visões, intuições, onde amigos espirituais, com maiores oportunidades que a nossa, irão nos assistir, nos ajudar. Pensemos agora e reflitamos. Nós não estamos e nunca estivemos sozinhos. As dores, desapontamentos amargos e derrotas que nos destroem e nos destruíram, às vezes vêm acompanhados devagar de coisas pequenas e aflitivas. E só nas tempestades Deus nos prepara para o caminho e da forma que Ele quer nos aperfeiçoar e nos coloca em tempestades para nossos testes. Pela experiência de ser humano, todos, nenhum ser humano se faz enquanto não tiver passado pelo cadinho de fogo, pelo teste e pelas ondas das tormentas. E só assim encontraremos respostas na oração. E alguém pode falar: mas eu vim para cá só para conflito, para problema, para dores? Não, a resposta é única. Nós viemos aqui para poder aprendermos. Deus é a verdadeira luz, na qual os outros obtêm o seu brilho, porque Ele brilha para sempre. Ele nos tira das aparentes derrotas, Ele tira as suas maiores vitórias. Vamos raciocinar e refletir. Quantas vezes nós achamos que estamos sozinhos e de repente surge uma luz no fim do túnel? Vamos aprender de vez em quando que em todos os lugares difíceis que somos levados para teste, Deus cria oportunidades para exercermos a nossa fé de forma que ela traga resultados positivos. O sofrer em si, meus irmãos, é uma ferramenta de arado que revolve as profundezas e sulca a terra, que na realidade é o espírito, para que possamos produzir uma colheita saudável de evolução. O sofrer nos faz andar, às vezes mais devagar, e termos mais consideração, maiores considerações pelos outros, coisa que nos parece que hoje em dia a gente percebe que está muito escasso esse tipo de situação. O sofrer nos faz pensar nas atitudes, nos atos. Na realidade, nós viemos para cá para aprendermos e sairmos daqui melhores. Então, lembremos das tribulações e das causas das tribulações. Sempre irão existir frestas e vãos nessa janela chamada tribulação para entrar na luz. E tudo o que me acontece, e que aconteceu, ou que vai acontecer possivelmente, ou acontecerá, servirá ou irá servir para meu progresso de evolução, para o nosso progresso de evolução. O resistir às adversidades
e a luta para tentar entender a diversidade, ela consegue moldar o nosso caráter. Não se pode sempre viver, irmãos, numa situação feliz e cômoda. Nós não viemos para passear no planeta. Existem situações onde tem pessoas que vieram somente para não fazer nada, outras vieram para concluir situações e outras vieram para aprender a forma de chegar a um sistema de concluir as situações e sair daqui melhores. Por isso nós somos tirados fora do que é bom, muitas vezes, sempre às vezes, porque temos que avançar sempre e nos é cobrado isso. O caminho que nos espera à frente irá sempre ser seguido por Deus. Primeiro, Ele esteve já na nossa frente. Sabe exatamente o que nós vamos passar e o que deveríamos aprender para poder sairmos melhores. Ele primeiro viu e verá tudo o que nós achamos que seria difícil ou problemático. Mas nós temos que andar passo a passo, porque não adianta, a natureza não dar saltos. Os caminhos já estão escolhidos, Ele sabe e vê tudo e tentará nos guiar em tudo à medida que nós tivermos percepção espiritual de entender e compreender o nosso real caminho. É muito importante agora nós pensarmos, será que nós já refletimos bem nas palavras? Existe uma passagem do Salmo 46 que fala assim: aquietai-vos e saiba, eu sou teu Deus. Esse é um salmo muito importante. Então, nas horas mais inquietantes, nas horas onde as respostas parecem não vir, onde nosso coração quer respostas durante as provas que nós estamos passando, provas de fogo, e às vezes as tormentas nos jogam os rochedos e sentimos que vazios se apresentam na nossa vida de uma forma que parece que chegou a noite do nosso espírito. Vamos parar um pouco. Deus quer nos falar e nós não estamos ouvindo Ele, nós não queremos ouvir Ele. Dentro de nós somente existem murmúrios, reclamações, vozerios. Então, por que nós muitas vezes não paramos para ouvir a resposta? Todas as circunstâncias que se levantarem e aparecerem, e cada palavra que nos ferir, cada interrupção de vida que nos impaciente, cada revelação de fraqueza nossa, foi Ele. É Deus que está nos testando, nos provando. Ele quem fez. Vamos nos lembrar para a vida dessas palavras. Foi Ele quem fez. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, nesse momento, cada ser humano e cada nação terá que aprender na escola da diversidade, na escola divina, que as tribulações são caminhos do triunfo. E em todas as coisas grandes estão as marcas da tribulação. E o caráter das pessoas se forma no sofrer desse planeta. O Cristo, nosso instrutor, uma vez falou: no mundo passareis por aflições, mas depois virá a promessa. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as pegadas de Deus são vistas em toda parte. Nós temos que pensar na melodia de nossas vidas. Por vezes existem pontos onde a música da nossa vida é interrompida aqui e ali por pausas. E nós, sem refletirmos, pensamos que a melodia terminou. Mas não terminou. Deus nos envia um tempo de pausas, de parada forçada, com enfermidades, com planos fracassados,
com esforços frustrados, e ele faz uma pausa repentina nesse corre-corre nosso das nossas vidas. Não tenho tempo para fazer absolutamente nada, mas você vai ter. Forçosamente você vai ter. Nas pausas não há música, mas a pausa ajuda e nos ajuda a fazer música. Por vezes, irmãos, lamentamos aqui, ali, acolá, que nos falta a música e que nossa voz parece se calar. Mas o grande Maestro Divino, Cristo, ou Deus, marca novos compassos com a mesma provisão, previsão e firmeza, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. E como somos autoconscientes, o nosso destino é a unidade. Um dia desses isso ocorrerá. Vamos pensar no plano das nossas vidas. Nossa vida é como uma música. Temos que aprender a melodia e não desistir e não desmaiar nas pausas. As pausas estão ali para serem repassadas por alto ou serem omitidas se houver necessidade. Também não estão para atrapalhar ou alterar o nosso caminho ou o nosso sentido de vida. Elas estão lá, só estão. E esse compasso de espera está nas mãos divinas. E ele compõe a música da nossa vida. E esse compasso compõe a música da nossa vida. Que geralmente se torna um processo lento e trabalhoso, onde nós às vezes não temos paciência para aguardar. E com paciência o Pai tem demais para ensinar. Mas não sabemos quanto tempo levaremos para aprender. Muitas vezes existem pessoas no planeta que dizem assim: não é ainda meu momento, não quero pensar nisso, vou esperar mais um pouco, na outra vou ver o que vai acontecer. Então esperem. As coisas paradas, quantas coisas paradas que entendemos, mas não fazem a nossa parte. Nós não fazemos a nossa parte. E aquele que permitiu nós sofrermos, ele está sempre conosco até nas dores. E as vendas nos cegam, mas ele está ali profundamente, compadecido por nós, sofrendo muitas vezes conosco, porque somos seus filhos. E embora nós não o vejamos, temos certeza de que ele está conosco. E a demora dele nas respostas não são recusas, mas vamos entender que às vezes não chegou a hora ainda, o momento de recebermos algo ou alguma coisa. Sabemos que ele não demora e fará tudo dentro das respostas que ele pretende. Existe um ditado que fala: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá de manhã com muita clareza. Então, vamos pensar que todos os seres humanos, nós todos os seres humanos somos iguais, mas todos nos encontramos em posições exatamente diferentes. E cada um de nós, conforme a sua posição, ou comete, ou cometerá erros, ou já cometeu muitos erros. Erros diferentes, que pelo equilíbrio da lei receberemos exatamente a reação correspondente, a mais adaptada à nossa aprendizagem e o conhecimento que nós tivermos dentro desse edifício da evolução. Vamos lembrar que cada movimento e tipo de vibração vai se repercutir e se repercutirá na lei. Essa lei determinará forças em diferentes pontos que nós temos, correspondente às ações, com respostas sob exata medida e vibração correta dos erros cometidos.
sejam erros por ignorância, que seria o desconhecer, ou erros provocados por nós não ligarmos para o que vai acontecer agora e no futuro. Tudo que nós temos hoje é exatamente uma somatória do passado. Então vejam bem, se nós queremos que no futuro sejamos agraciados com coisas diferentes de hoje, vamos começar já a agir nesse momento para que no futuro essas coisas se tornem realidade. Esses nossos erros se diferenciam pela qualidade, se diferenciam pela grandeza, pelo volume e a velocidade adquiridos. Muitos deles, se não todos hoje, estão atrelados aos passados na qualidade dos atos, dos pensamentos, das atitudes, proporcionalmente à quantidade, à força divina, a força que vem pela velocidade e o ímpeto com que nós causamos todos esses erros. E tudo nesse edifício de evolução só poderá ser corrigido até que esse passado se desprenda de nós, porque, querendo ou não, somos ainda escravos dele. Existe uma casca em cima de nós. Vamos imaginar que nós somos como uma cebola. À medida que nós vamos descascando, tirando essas cascas, vai aparecendo o verdadeiro núcleo do que nós somos. E às vezes falamos que cada um tem sua estrela e nasce com seu destino já traçado. Porque na realidade cada um de nós já pediu para estar nesse momento, nesse lugar, em dado local, para sentir determinada enfermidade ou determinadas situações onde nós pedimos para sermos melhores e voltarmos melhores do que somos. Então, quando uma causa teve origem e se movimentou para ela uma força imensa, para anulá-la, e com isso nós vamos exaurir até os últimos momentos, os últimos efeitos. Temos que observar, irmãos, nossos hábitos não só do começo, mas eles são às vezes pequenos movimentos sem nenhuma importância, em que ninguém repara. Mas à medida que vão rolando no caminho da vida, esses atraem movimentos e mais movimentos, onde atos repetitivos descem à nossa profundidade do ser e se transformam nos instintos. São instintos fortes, onde nós não temos força para resistir. E quanto maior a velocidade desses instintos com repetições de atos, atitudes, pensamentos, ora velocidade maior, ora velocidade menor, mais difícil será o reparo e mais difícil o endireitar no sentido oposto que nós desejamos. Vamos refletir. Quais ajudas chegam do divino? E se nós fechamos as portas à compreensão, ao conhecimento e à sabedoria, como é que pode entrar a misericórdia e a graça divina em nós? Que jeito? As leis querem nos ajudar, mas nós não permitimos e elas não conseguem funcionar em nosso benefício porque nós somos teimosos. Ao contrário, na busca falsa da felicidade, nós criamos mais e mais débitos, com uma velocidade muito grande, e vamos direto para o caminho da descida. Ocorre muito com situações de pessoas que têm vícios, onde isso é o resultado da descida do fundo do ser. Muitas vezes, muitos estão no fundo do poço. E existe coisas além do fundo do poço. E na colocação espiritual de todas as religiões existe um paraíso para todos, mas grande parte hoje não se esforça para subir e galgar até ele.
E não se pode fugir da justiça divina, meus irmãos. O dia da prestação das contas acabará por chegar e tudo terá que ser pago. Débitos versus créditos nesse grande banco do reino de Deus, no reino dos céus. Vamos lembrar agora, cada um de nossas vidas teve seu destino e nele se esgotaram os efeitos próximos das causas que anteriormente havíamos colocado em funcionamento. O nosso atual destino é exatamente a soma dos atos, pensamentos, atitudes com que construímos durante essa nossa evolução anterior, ou possível evolução. Tudo em cada momento é efeito e causa ao mesmo tempo, fruto de passados anteriores e vidas precedentes. Com os pensamentos, atos, atitudes atuais, estamos construindo hábitos e instintos futuros que irão dirigir o nosso amanhã. Falei lá atrás. Analisemos agora os diferentes momentos dessa nossa construção, os degraus sucessivos dessa evolução. E se estamos acorrentados a essa imensa cadeia e a evolução do nosso eu, que é justamente o nosso ego. Imaginemos agora uma escada com muitos e muitos degraus, cada um deles se apoiando no seu precedente. Quem inicia no último degrau, ao longo da descida para o primeiro, ficará perdido, porque a natureza não dá saltos. Maior velocidade, maior queda, e sem poder parar e mudar a direção dessa queda. Já o contrário acontece para quem subir devagar, paulatino, com acertos, errando, acertando, mas com cuidado e com propostas de construção fiel à sua vida em direção à fonte. E na grande economia divina, não há inflação monetária, porque o valor das moedas são obras, são atitudes, são atos, são pensamentos, caridade, amor, falta de ódio, falta de raiva, enfim, olhar ao próximo. Tudo sustentado pelo ouro infinito que se chama o Todo Maior, que é Deus. Nesse edifício de evolução, onde nós queremos morar, porque na casa do Pai existem N moradias. Vale a pena iniciarmos a nossa economia, porque nessa busca grande, nesse banco de Deus, não existe nunca a desvalorização. E se a gente pensar em juros, os juros decorrentes, eles fazem parte do nosso bem que fazemos, formando assim um capital inexpugnável. Ninguém mexe nesse capital. E se tivermos dívidas e débitos, esses juros de pagamento serão maiores sem crédito nenhum. E o galgar mundos, irmãos, está na proporção do que se trabalha e se constrói. O inverso também ocorre, onde nós perdemos muitas vezes porque não trabalhamos nossas obras. Nós não podemos perder tempo, irmãos. A hora é de aproveitar as coisas espirituais. Ninguém vive nesse planeta sem conflito e a dor, e também sem angústias, ainda que sejam santos ou reis. Quanto mais o ser humano deseja ser espiritual, mais conflitos e mais amarga será a vida presente, porque ele verá e conhecerá claramente os defeitos da humanidade. Na realidade, o se alimentar, se vestir, o dormir, o descansar e trabalhar, todos estão sujeitos às necessidades naturais. E, na verdade, é uma grande aflição para quem é buscador, aquele que deseja estar preso aos laços do corpo e do físico. Miseráveis seremos,
onde quer que estejamos e para onde quer que nós nos voltemos, se nós não nos resignarmos e nos convertermos ao divino. Um dia o instrutor Cristo disse: como é enorme, como é imensa a fraqueza humana que sempre nos inclina a vícios e ao mundo. Nós somos muito frágeis e inconstantes, e muito depressa perdemos uma vida inteira de preparo por um descuido nas atitudes, nos atos, nos pensamentos e nos desejos. Num ato impensado, tudo aquilo que nós praticamos se perdeu. E o viver muito nos diz que aprendemos, mas sim que também necessitamos aprender mais. E quanto mais ficamos, mais nosso processo de crescimento se avoluma. Então, o edifício da evolução nos pede: façamos coisas boas enquanto tivermos saúde. E nas doenças, vamos tentar entender o processo que estamos passando ou que iremos passar, sem reclamações. Vamos ser cuidadosos conosco e prever o tempo com as nossas obras, sabendo utilizar esse tempo para que não reclamemos do outro lado o tempo perdido que nós deixamos, esquecemos por pensarmos em outras coisas. Nós temos que viver no mundo sem estarmos nele. Isso todo mundo já ouviu. Vamos também lembrar que a cada dia é mais um dia ou perdido ou ganho durante esse processo nosso a caminho da fonte. Depende de nós. O viver muito também nos traz dissabores, porque podemos também nos comprometer mais em virtude de situações, atitudes, atos mal trabalhados. Vamos também todo dia de manhã. E todos os dias são manhãs e são amanhãs novas com incertezas. E vamos pensar: estou preparado para esse dia de hoje? Eu coloquei lá atrás. São situações, é um dia de secura, um dia de tormenta, um dia de chuva, terremoto, raios. Paulo uma vez disse: agora são dias preciosos, todos para a salvação. Agora é tempo favorável. E a nossa vida passa por nós como sombra muito rápida. Nós somos no planeta hóspedes e peregrinos ao mesmo tempo. E na teoria nada deveria nos interessar, mas não é assim. A gente cisma, a gente precisa, a gente quer. Então, podemos refletir que a espiritualidade em quaisquer religiões são dimensões de fé cristã mais importantes nas sociedades ocidentais e orientais. Na realidade, o que se deve fazer hoje não é tanto falar de Cristo, mas sim deixar que Ele viva em nós, de um modo que as pessoas possam encontrá-lo como Ele está vivendo em nós. Nossos exemplos de viver, o nosso modo de viver, a nossa fraternidade, isso é viver com liberdade. Nós somos seres humanos com um nó imenso de relações e entrelaçamentos para a fonte, para Deus. Somos também fortes para os objetivos e sonhos, e para tudo o que se fala de cima, o que vem do divino, nós também somos. Muitas vezes, irmãos, nós temos que chegar ao divino sem imagens, somente com pensamentos da nossa época, com pensamentos fortes, positivos. E colocando Paulo novamente, ele disse: no reino dos céus não haverá religião. A fé desaparecerá e os templos deixarão de existir. E no divino haverá a visão beatífica, visão da energia de Deus face a face, porque tudo será luz e será tempo. Isso já entra num processo de regeneração que a gente não sabe se dura X anos, 1000 anos, 2000 anos. O importante é que cada um de nós trabalhe o seu interior
Se cada um trabalhar seu interior, essa regeneração exteriormente virá paulatinamente. E muitas vezes nosso telhado de vida é cheio de buracos e sulcos. Mas através dessas aberturas, irmãos, podemos vislumbrar o Cristo e Deus. Nós não vemos os rostos deles, mas podemos ter uma visão beatífica deles como eles realmente seriam. Vamos lembrar que todos os obstáculos são nossas oportunidades de crescimento e se conectam com a luz, nos conectam com a luz. Vamos sempre pronunciar palavras de perdão, de bondade, de otimismo e de fé. Quanto maior forem essas palavras, mais luz e potencial. Nosso propósito de vida, irmãos, é a transformação. Transformação do ser, seja ele reativo ou proativo. Nunca, esse nunca mesmo, dizendo agora, nunca jogue a culpa nos outros ou nos eventos externos. Não esqueçamos que os comportamentos reativos criam centelhas imensas, intensas de luzes, mas no final a escuridão nos faz despertar. Boas ações, contudo, edificam e iluminam o bem sempre. Às vezes os desertos nos destroem. Vamos injetar certeza porque a luz estará lá. Vamos mudar a nós mesmos, mudando os outros. Se nós mudarmos interiormente, automaticamente o exterior vai mudar. É uma percepção de todos. Podemos obter mais em nossas vidas se nos tornarmos melhores do que somos hoje. E queremos plenitude duradoura, irmãos, e não passageira. Nesse momento, uma finalização. Todos sabemos como iniciar o mistério divino do bem. Mas poucos prosseguem nessa vida e nessa lida salvadora, e muitos raros terminarão as tarefas edificantes. São palavras de Emmanuel. Não esqueçamos que o reino divino não se concretiza na terra por extremismo, por ódio, por raiva, por cólera, enfim. A sublime realização do ser humano está no meio de nós. Meus irmãos, muito obrigado a todos. Eu me estendi um pouco mais. Fiquem em paz. Nós agradecemos a presença dos mentores espirituais, a Casa de Hamed. Eu fecho novamente esse momento com um Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Vão em paz, namastê para todos, eu agradeço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, que Deus os acompanhe.